Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que foi o que mais me perguntaram. Foi o único assunto que eu percebi que as pessoas mais têm interesse. E realmente, hoje em dia tem sido uma das maiores demandas no consultório. E eu acho muito bacana de falar. Tanto que eu vou separar em alguns vídeos, porque senão ficaria muito longo se eu tentasse falar tudo sobre esse assunto em um vídeo só. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade. E eu decidi começar a entrar nesse assunto falando um pouquinho sobre os sintomas para te ajudar a se identificar, a reconhecer aí o que está acontecendo com você, porque às vezes a gente até percebe que tem algo errado, mas a gente não consegue identificar o que é. E é claro que um diagnóstico realmente correto, ele tem que ser feito por um profissional, por um psicólogo ou pelo psiquiatra, mas é bom você conhecer, você entender o que é e conseguir identificar o que você está sentindo. E antes de começar a falar dos sintomas, eu queria falar bem rapidinho sobre o que é a ansiedade e eu vou complementar mais nos próximos vídeos, mas de forma básica, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade ela é uma resposta fisiológica, ela é algo natural, tanto quanto sentir medo. Não tem como você estar numa situação de perigo e não sentir medo, é uma resposta natural. A ansiedade é a mesma coisa. Então, o que é mais importante para a gente conseguir entender? A diferença entre a ansiedade natural, que é a ansiedade que você vai ter normalmente, que todo mundo tem, e a ansiedade patológica. Então, a ansiedade natural é aquela que nós temos frente a situações que são muito importantes pra gente, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou um casamento, ou uma viagem que nós queremos muito, nós ficamos muito ansiosos. Então, é natural se sentir ansioso frente a um evento fora do comum, frente a algo que é muito importante pra você. E isso é natural e até gostoso, sentir aquele frio na barriga, é algo bom. Agora, a ansiedade patológica é quando essa ansiedade comum, ela se intensifica de alguma forma tão grande que ela começa a atrapalhar a sua rotina, atrapalhar a sua vida. Então eu sempre falo que a gente tem que usar esse termômetro. Quando a ansiedade ela começa a nos prejudicar dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, que você se sente realmente prejudicado, é um ponto onde você tem que começar a ficar esperto, começar a se avaliar e talvez procurar um psicólogo. Então, muitas pessoas às vezes elas procrastinam tarefas porque ficaram tão ansiosas para fazer que não conseguiram curtir e aproveitar o processo, o planejamento e acabam procrastinando, demorando muito para fazer alguma tarefa. Ou pessoas ficam muito ansiosas para algum evento, para uma festa, para algo que vai acontecer e a pessoa fica tão ansiosa que chega no dia do evento, ela não consegue ir. Às vezes realmente porque perdeu a vontade ou às vezes até por uma resposta fisiológica mesmo, tem gente que começa a passar mal, ficar com dor de barriga, e aí você não consegue ir num evento, por exemplo, que você queria muito. Quando você começa a perceber essas coisas que realmente estão atrapalhando a sua rotina, que você não consegue mais focar no seu trabalho, você não consegue focar em uma atividade específica que você tenha para fazer, significa que está passando um pouquinho fora do normal e é legal o acompanhamento com um psicólogo. E eu citei algumas situações específicas, algumas situações aleatórias para vocês conseguirem começar a se identificar, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos sintomas. A pessoa que ela realmente tem um transtorno de ansiedade, o transtorno de ansiedade ele também é dividido em várias categorias, em algum outro momento eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas a pessoa que ela tem um transtorno de ansiedade, quais são os principais sintomas que ela pode ter? Além das crises de ansiedade, que podem acontecer a qualquer momento, não existe uma situação específica para desencadear uma crise. Ela acontece às vezes você andando de carro e você pode ter uma crise. E os sintomas da crise são vários sintomas juntos. Então a pessoa ela pode ter crise de ansiedade e também pode ter os sintomas separados. Então eu vou dividir os sintomas entre os sintomas físicos e os sintomas emocionais, para ficar mais fácil da gente conseguir identificar. Começando com os sintomas físicos, a pessoa pode sentir dor no peito, falta de ar, taquicardia, que é o coração ficar acelerado sem motivo, tremor, então a pessoa pode começar a tremer mão, tremer perna, sudorese, que é o suor excessivo em várias partes do corpo. A boca tem uma tendência a ficar seca, a pessoa pode ter episódios de diarreia ou de constipação, ou seja, alteração intestinal,
É muito comum, é um dos mais comuns, a pessoa ter dor de barriga quando ela tá muito ansiosa. E esse sintoma ele pode se intensificar e ele acontecer com mais frequência ou junto com vários outros. A pessoa ela começa a ter também tensão muscular, e a tensão é algo até complicado porque a maioria das vezes a pessoa nem percebe. Ela pode ficar, por exemplo, com o ombro tensionado por muito tempo, às vezes mandíbula, então ela começa a tensionar, quase que inconsciente, sem perceber, a musculatura do corpo. É muito comum também a pessoa ter náusea e insônia, que também é um dos mais conhecidos. E esses sintomas, como eu já disse, vou repetir, eles podem vir juntos ou separados. Falando um pouquinho sobre os sintomas emocionais, que eles vêm junto com todos esses sintomas físicos, é legal a gente citar o nervosismo. Então a pessoa ela fica nervosa, estressada realmente, sem motivo, a falta de concentração. Então a pessoa ela não consegue focar em uma tarefa específica, ela tem uma dificuldade muito grande em fazer isso. É tanta coisa que tá na cabeça dela, ela começa a pensar em um assunto atrás do outro que ela não consegue ter concentração. Um medo intenso de coisas que ela sabe que talvez não vão acontecer, ou de coisas que não tem por que realmente ter medo. Então é como se fosse um medo irracional, mas a pessoa ela tem um medo muito intenso. Um outro sintoma também que é muito comum é o esquecimento. Então é muito comum uma pessoa que ela tem ansiedade, ela ser muito esquecida. Esquecer chave, esquecer compromisso, esquecer que combinou alguma coisa. Então, como eu disse, todos esses sintomas eles não vão vir de uma vez e você não precisa ter todos. Mas se você se identificou ali pelo menos uns 4, 5 desses sintomas, é legal procurar ajuda, é legal procurar um psicólogo, porque a ansiedade ela não tratada, ela realmente pode interferir de uma forma muito intensa na vida da pessoa, ela realmente pode prejudicar a sua qualidade de vida. E é imprescindível que você procure ajuda, que você procure realmente um tratamento. E hoje eu falei um pouquinho dos sintomas, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias, algumas dicas de como lidar com a ansiedade, de como conseguir melhorar um pouquinho e tratar esse transtorno. Então se você se identificou de alguma forma com esses sintomas, assista o vídeo da semana que vem, que eu vou dar algumas dicas sobre isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão sobre esse assunto, pode deixar nos comentários. Deixa um like se você gostou, se inscreve no canal. E é isso, até semana que vem.